Então vamos iniciar invocando o Espírito Santo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus prometeu estar conosco e enviar o Espírito Santo. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. Mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Jesus cumpre a sua promessa enviando sobre nós o Espírito Santo. E nós nos dirigimos a Ele, pedindo que renove o Pentecostes em cada um de nós, em nossas comunidades, por este tempo do nosso congresso. E nós vamos invocar o Espírito Santo por meio da oração composta por São João 23. Espírito Santo, termina em nós a obra começada por Jesus. Dá entusiasmo ao nosso apostolado, para que atinja todos os homens e todos os povos, resgatados todos eles pelo sangue de Cristo. Acelera em cada um de nós o despertar de uma profunda vida interior. Apaga em nós a autossuficiência e eleva-nos até ao nível de uma humildade santa, do verdadeiro temor de Deus e da coragem generosa. Que nenhum apego terrestre nos impeça de honrar a vocação a que fomos chamados. Que nenhum interesse possa, por covardia nossa, abafar dentro de nós as exigências da justiça. Que os cálculos medíocres e mesquinhos não reduzam às estreitezas do nosso egoísmo os imensos espaços da caridade. Que grande seja em nós a procura da verdade, até a pronta aceitação do sacrifício, mesmo até a cruz e até a morte. Que tudo, enfim, responda à oração suprema que o Filho dirigiu ao Pai, e que esta graça, Espírito de amor, pela vontade do Pai e do Filho, se derrame sobre a Igreja, sobre todas as instituições, sobre todos os povos, sobre a nossa província, sobre as nossas comunidades e grupos e sobre cada um de nós. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Invoquemos também a proteção de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Mãe Santíssima do Carmo, São José, nosso Pai, Santa Teresinha do Menino Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esta primeira palestra tratar da vocação ao CDS, uma vocação verdadeiramente eclesial. Aqueles que são chamados a viver o carisma,
e de verdade atendem ao chamado e são admitidos à OCDS e se submetem a um processo de formação, vivem tudo isto em plena comunhão com a igreja, em profunda comunhão com a igreja. É na igreja e pela igreja que nós somos carmelitas e para a igreja. Não tem sentido ser carmelita senão para a igreja, não é? Então nós devemos recordar que cada membro da OCDS é de verdade membro ativo do povo de Deus, que é a igreja. Cada membro da OCDS é membro ativo do povo de Deus, que é a igreja. E cada membro da OCDS tem uma missão própria na igreja e no mundo. Cada membro da OCDS tem uma missão própria na igreja e no mundo. Conforme nós lemos na Lumen Gentium, número 31, cada um de nós é chamado a buscar o reino, tratando e ordenando segundo Deus as coisas temporais. Isso de modo particular se aplica à vocação do carmelita secular. Buscar o reino de Deus, tratar e ordenar as coisas deste mundo segundo Deus. Segundo Deus. Isto supõe uma experiência de Deus, uma experiência com Deus. Se não existe essa experiência com Ele, como é que nós podemos ordenar as coisas deste mundo segundo Deus? Então, antes de tudo, aqueles que se sentem chamados ao Carmelo, aqueles que dão seu sim a Deus, ingressam na OCDS, devem prezar por esta experiência de Deus. Por esta experiência, podem renunciar a si mesmos, e podem de verdade ordenar tudo segundo Deus. Segundo Deus. Ele é o centro da nossa vocação. Por Ele nós aqui estamos. E toda a nossa vida tem sentido quando nós de verdade nos submetemos a Ele. Buscamos crescer nesta experiência dEle. E buscamos de verdade corrigir as nossas contradições e testemunhar ao mundo que tudo nós ordenamos segundo Deus. Segundo Deus. Esta é a proposta da igreja para nós. E nós, carmelitas, e particularmente os seculares, se propõem testemunhar isto ao mundo. Ordenamos tudo segundo Deus. Segundo Deus. Nós estamos no mundo, mas nós não somos mundanos. Estamos no mundo, mas não somos mundanos. Vivemos uma fé inseridos nas realidades temporais. Não podemos negar o mundo, as realidades temporais e achar que nós estamos imunes a tudo. Não. As tribulações do mundo nos tocam. As situações do nosso mundo nos tocam. E tem que tocar, não é? Mas nós sabemos tudo o que é do nosso mundo, acolhido por nós ofertamos a Deus. E buscamos um sentido para as situações do nosso mundo, para as tribulações do nosso mundo, em Deus mesmo, pela nossa fé. E aqui o mistério pascal é o que de verdade define o nosso caminho. A nossa participação na cruz de Cristo, na entrega de Cristo, para ressuscitar com Cristo. A glória de Cristo que se manifesta em nós. Quando eu preparava a palestra, me recordava da festa da Transfiguração que recentemente nós celebramos. Nós contemplávamos
Cristo, cabeça da igreja, transfigurado. E nós sabemos, esta transfiguração nos alcança a todos, porque nós somos membros do corpo de Cristo, que também será definitivamente transfigurado nele. Essa transfiguração que nós já contemplamos em Cristo cabeça, nos alcança. Então as situações que nós vivemos hoje, as situações próprias do nosso mundo, do nosso tempo, não é? Também serão transfiguradas. E este é o testemunho nosso, enquanto carmelitas. Porque nós sabemos, o nosso mundo sofre, e nós podemos ser um sinal de esperança para o nosso mundo, se vivermos de verdade a nossa vocação, se crescermos a nossa experiência de Deus, se nos entregarmos com Cristo, participando da sua paixão, da sua morte, não é? Também nós somos tocados pela sua glória, e dizemos ao mundo: a nossa força está nele, a nossa força está nele, e podemos seguir cada dia, com esperança, porque a transfiguração que nós já contemplamos na cabeça, que é Cristo, não é? Haverá de alcançar todo o corpo, e portanto cada um de nós, porque nós somos membros deste corpo, nós somos membros deste corpo. Esta é a nossa condição. Tantas vezes nós cantamos, não é? Sobretudo quando celebramos Santa Teresinha: tua igreja é um corpo, cada membro é diferente. E é assim que nós nos reconhecemos, membros diferentes deste único corpo de Cristo. Um corpo que talvez ainda não se apresenta transfigurado como deveria, mas se nós já contemplamos Cristo cabeça, transfigurado, nós sabemos, esta transfiguração há de alcançar todos os membros do corpo, do único corpo de Cristo, que é a igreja. Então nós não vamos permanecer na dor, no sofrimento que é próprio do nosso tempo, não é? Nós não vamos permanecer na insegurança, mas nós vamos caminhar seguros de que a glória de Cristo é nossa. Então nós vemos, Cristo teve o cuidado de fortalecer a fé dos discípulos, não é? Pela experiência da transfiguração, para os discípulos não desistirem diante da paixão, não negarem a fé. Então esse cuidado ele tem conosco também, e a nossa vocação supõe isso, um fortalecimento da fé cada dia, e é por isso que nós estamos aqui, para fortalecer a nossa fé, para fortalecer em nós o carisma. E esta é a experiência que Deus nos propõe cada dia, porque assim nós crescemos nesta comunhão e nos vemos cada vez mais como membros deste único corpo. Esta é a condição de cada um dos carmelitas seculares, não é? Membros deste corpo de Cristo. E no dia que nós celebrávamos a transfiguração, eu dizia da imagem e da semelhança. Nós somos imagem e semelhança de Deus, e a imagem em nós não se corrompe, a imagem é preservada, porém a semelhança muitas vezes se corrompe. Nós não nos apresentamos tão semelhantes a Deus como nós deveríamos, e portanto nós, ingressando na ordem, queremos de verdade resgatar esta semelhança, recuperar a semelhança e nos apresentar de verdade semelhantes a Deus, imagem e semelhança dele. Então esta é a experiência da transfiguração. Pela experiência da transfiguração, a semelhança é restaurada, e é o que nós precisamos, não é? Às vezes nos vemos tão desfigurados e precisamos então de uma experiência de transfiguração. Às vezes nos dizemos carmelitas, mas a nossa vida nos contradiz, e então nós precisamos recuperar aquilo que é próprio da nossa vocação, para nos apresentarmos
verdadeiramente como carmelitas. Então, usando aqui esta imagem, esta figura da imagem da semelhança, para dizer que também nós, no Carmelo, sabemos da nossa vocação e muitas vezes não prezamos pela nossa vocação, mas simplesmente ostentamos. Então, cuidado que nós devemos ter. Então, repito, nós estamos no mundo, mas nós não somos mundanos. Não somos mundanos. As realidades do mundo nos tocam. O que é mundano, nós renunciamos. Agora, as situações próprias do nosso mundo, nós não podemos dizer que nós somos imunes a elas. Nós não podemos dizer que a dor do outro não nos toca. Então nós assumimos tudo isso por vocação. E é muito interessante ver como muitas vezes nós falamos das monjas, nós falamos dos frades, que rezam, que se imolam pelo mundo. E o carmelita secular? Também não é esta a vocação do carmelita secular? Isto é pela igreja, rezar pela igreja, se imolar pela igreja. Então é uma vocação eclesial. Nós não podemos renunciar a esta comunhão com a igreja. Não podemos. Se não trazemos no coração aquele desejo que a nossa Santa Madre tanto alimentou, de fazer um pouco que está em nossas mãos por Ele e por sua igreja que se rompe por dentro, não tem sentido a nossa vocação. Porque é que Santa Teresa empreendeu a reforma? Porque a situação da igreja do seu tempo a tocou profundamente, e aí ela se propôs fazer um pouco que estava em suas mãos, por Deus e pelas coisas de Deus, como ela nos fala. E ela sabia da igreja que se rompia por dentro. Então ela preza pela unidade, e nós seguimos nesta mesma direção. Todas as situações da igreja nos tocam, e por estas situações nós também nos apresentamos diante de Deus, dirigimos a Ele cada dia a nossa oração. Nós também nos impomos as renúncias, os sacrifícios, pela igreja, e em plena comunhão com ela. Então, esta é a vocação de todos nós, não apenas das monjas, dos frades. Não é uma vida de oração pensando apenas na minha salvação, na minha intimidade com Deus. É importante a intimidade com Deus, claro. Nós entendemos a nossa espiritualidade não apenas como obrigações que nos impomos. Santa Teresa não admite isso. Não são simplesmente obrigações que nós temos que cumprir. Eu vou rezar tantos textos por dia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não. Nós entendemos a nossa espiritualidade, antes de tudo, como relação, uma relação de amizade, de comunhão com Deus, Então nós vemos, nós prezamos sim pela vida de oração, por esse trato de amizade com Ele, mas não simplesmente para eu me sentir melhor, não simplesmente porque assim eu serei, bonzinho, mas porque eu quero de verdade, diante de Deus, assumir todas as situações da nossa igreja, do nosso mundo, e ofertar a Ele. Tem coisas que nós não vamos dar jeito, e não damos mesmo, mas Deus dá. E nós então devemos dar este testemunho de confiança em Deus, porque Deus que nos chamou ao Carmelo, espera isso de nós, uma vida de oração pela igreja, uma oração que é serviço. Eu sempre repito isso, sobretudo quando prego o retiro para as monjas. Se a oração das nossas irmãs não é serviço à igreja, se não é uma oração apostólica, não tem sentido permanecer no Carmelo. A oração da nossa Santa Madre Teresa é apostólica, é serviço,
a igreja, é assumir a igreja na oração, é assumir o outro, não é apenas pensar em nós mesmos. E aqui nós vemos como o Carmelo nos ensina a sair do egoísmo, não é? Porque muitas vezes nós nos propomos, por exemplo, uma novena, nos propomos uma quaresma, não é? Como estamos iniciando a quaresma de São Miguel, e às vezes muito voltados para nós mesmos, muito preocupados com aquilo que é nosso, e parece-nos que o que é dos outros não nos toca. Então nós vemos a nossa vida de oração no Carmelo, supõe esta atenção a nós, é claro, porque nós devemos nos colocar na presença de Deus, reconhecendo quem somos e com quem tratamos, como nos ensina a nossa Santa Madre Teresa, não é? Mas nós nos colocamos em plena comunhão com a igreja, com o nosso mundo, não é? Em plena comunhão. Então isso é importante. Isso é importante, porque isso nos tira do egoísmo que é tão próprio do nosso tempo, porque nós sabemos que somos educados a pensar em nós mesmos e só em nós mesmos, cada um por si. Estar aqui é testemunhar que nós não podemos estar apenas movendo-nos por nossos interesses próprios, mas nós temos uma comunidade, nós temos uma ordem, e nós seguimos em comunhão. Então estamos aqui em plena comunhão, não é cada um por si, estamos aqui porque queremos crescer, e o nosso crescimento não é só para nós, são as nossas comunidades que crescem por meio dos membros que se empenham de verdade, são as nossas famílias, não é? Então é este empenho que Deus nos pede, este empenho que Deus nos pede para o crescimento do outro. Claro que nós crescemos, não temos dúvida disso, mas se nós preocupamos mais só com nós mesmos, está tudo perdido. Então é preciso ter essa atenção ao outro. Os sacrifícios que nos impomos, estar aqui, certamente não foi fácil para muita gente, mas nós nos sacrificamos. E não é só porque isso me alegra, não é? Mas porque eu estou comprometido com a ordem, eu sei da importância desse empenho, não é? Da minha parte, para que a ordem cresça, para que as comunidades cresçam, para que o carisma entre de verdade em nossos corações, para que nós sejamos carmelitas verdadeiros, para que nós vivamos juntos esta experiência de transfiguração, superando a desfiguração, não é? Para recuperar a nossa semelhança com Deus no Carmelo. Então vemos, aqui Deus vai nos conduzindo, e nós vamos nos impondo certos sacrifícios, porque nós queremos o bem da igreja, porque nós queremos o bem da obra. E não podemos dizer, por exemplo, que nós vamos promover um congresso como este, sem pensar que nós estamos aqui em plena comunhão com a igreja. Se não é pela igreja, não tem sentido estar aqui, é tempo perdido. Então nós estamos aqui pela igreja, e somos membros ativos do povo de Deus, que é a igreja. Somos membros deste único corpo de Cristo, que é a igreja. Já contemplamos o Cristo cabeça transfigurado, e acreditamos que esta transfiguração há de alcançar-nos, e seremos transformados nele, porque Ele é quem dá sentido à nossa caminhada, Ele é o centro, e nenhum de nós pode ocupar o lugar que é dele. Então nós vemos como Deus vai nos direcionando e nos mostrando, não é? Nos mostrando o que Ele espera de nós. Depois, nós devemos recordar que a santidade é vocação universal. A santidade é vocação universal, não é privilégio de alguns. Então nós que somos chamados ao Carmelo, queremos de verdade perseverar na santidade, queremos de verdade manifestar a santidade de Deus que já nos alcança no Carmelo, não é? Então nós
Podemos aqui também recordar que Santa Teresa nos diz que Deus não faz acepção de pessoas, porque muitas vezes nós não vivemos a santidade que Deus quer e nos justificamos dizendo: ah, mas eu não sou uma Santa Teresa, ah, mas eu não sou um São João da Cruz, ah, mas eu não sou uma Santa Teresinha. E Teresa é muito clara: Deus não faz acepção de pessoas. Então, se nós estamos na OCDS por vocação, se nós nos sentimos membros da igreja, nós queremos que a santidade de Deus se manifeste em nós, e sabemos, a santidade é para todos. Então este é outro ponto, quando se trata da vocação. A santidade é universal, não está reservada às monjas, não está reservada aos frades, não é? Mas é para todos. E nos últimos tempos a igreja tem promovido tanto, não é? A santidade do leigo. Os pais de Santa Teresinha para nós, um testemunho que nos toca de pé. Então, não podemos participar da OCDS sem ter no coração esse desejo de santidade. Somos igreja, uma igreja que é santa, e nós queremos manifestar plenamente com a nossa vida a santidade da igreja, a santidade de Deus, não é? A santidade de Deus. Essa santidade se manifesta em nós de verdade. Então isso era outro ponto que eu pensava, porque se não tem esse desejo em nós, a nossa vida se torna oba-oba. Cada congresso vai ser mais um evento que nós vamos nos obrigar a participar, talvez, mas isso não gera frutos de santidade em nossas comunidades. Para que serve para a igreja o congresso, não é? Isso para dizer do congresso, mas nós sabemos de muitas outras atividades que nós temos. E se nós não nos empenhamos naquilo que é próprio da ordem, naquilo que já está previsto, não é? Por uma vida santa, não tem sentido. Não tem sentido, não é? Então, devemos ter o coração inflamado nesse sentido. Ter o coração inflamado. Querer de verdade. Manifestar esta experiência com Deus que santifica. E tantos nos precederam neste caminho, não é? E testemunho isso para nós, tocados pela santidade de Deus. Tantos homens e mulheres que nos precederam. Então nós aqui também viemos com esse desejo, participar da santidade de Deus. Depois nós, se queremos de verdade caminhar como membros da igreja, precisamos nos formar numa espiritualidade sólida, consistente. O nosso mundo é muito marcado pela inconsistência, não é? A instabilidade. E nós não podemos caminhar desta forma. É claro que em algum momento nós também experimentamos uma certa instabilidade. É muito próprio do nosso tempo, não é? Na hora que a gente está bem, daqui a pouco a gente cai, daqui a pouco levanta, daqui a pouco cai de novo, não é? Todos nós passamos por isso. Mas nós devemos buscar uma espiritualidade que não se baseia só em gostos, por exemplo. Porque se é só gosto, o dia que não tem gosto, aí nem reza. Nem reza. Nem como pode dizer que nós estamos a serviço da igreja. Se a igreja nos pede, enquanto carmelitas, em primeiro lugar, vida de oração. Vida de oração. Então, a oração também nos impõe certos sacrifícios. E aí nós estamos dispostos. Vivemos num tempo que nem se pode falar de sacrifício, mas a oração supõe sacrifício. Então nós vemos, é preciso se formar numa espiritualidade sólida, consistente, não é? Não ficar nessa instabilidade. O dia que está tudo bem eu rezo, o dia que não está eu abro mão, rezo, não é? Não busco crescer nessa intimidade com Deus, nessa amizade com Ele. Isso não muda nada na minha vida nem na vida da igreja. Muito estranho. É um pensamento que nós não podemos conceber. Porque se eu sou carmelita e se eu não prezo por aquilo que é próprio do meu carisma, eu não estou empenhado, não é, em guardar a comunhão com a igreja. Porque aquilo que a igreja me pede, espera de mim, eu não estou disposto a cumprir.
Então nós não estamos em comunhão. Aquilo que a igreja nos pede, espera de nós. Se nós não nos empenhamos em viver, não é? Não simplesmente cumprir obrigações, como eu dizia, nós não estamos de verdade empenhados no bem do corpo. Não estamos. Então esse cuidado que temos que ter, não é? Depois, nós precisamos crescer sempre na consciência da missão que a igreja nos confiou. Consciência da missão. Viver a fé. Viver a fé. Em ambientes tantas vezes hostis e indiferentes. Nós estamos dispostos? Porque aqui entre nós é muito bom. Está todo mundo aqui empenhado, não é? Num propósito. Viver o congresso, se entregar, não é? E fazer as coisas darem certo. Aqui estamos todos num ambiente muito propício. Mas nós sabemos que muitas vezes precisamos testemunhar a nossa fé, o nosso carisma, a nossa vocação em ambientes que são hostis. Mas, se nós temos uma experiência com Deus, se de verdade a nossa força está nele, o ambiente não pode nos condicionar. Então é preciso, de verdade, ter uma fé viva, uma fé forte. Uma fé forte. Eu dizia outro dia para as irmãs, do modo como Santa Teresa nos fala, da dificuldade do entendimento, dar a entender um pouco daquilo que se passa conosco na oração. Ela dizia da inefabilidade do mistério. Como é difícil para ela, não é? Expressar um pouco daquilo que Deus faz nela. E aí depois dizia, se é difícil para ela e para nós, quando nos falta experiência, para dialogar com a nossa Santa Maria Teresa. Mas a pergunta que ficava para nós, será que a Santa quer desanimar-nos? Quando ela fala da dificuldade de dizer algo que se vá ajustar com aquilo que se passa na alma. Ela não quer desanimar-nos. Ela quer dizer-nos que devemos aproximar-nos do seu testemunho, movidos por uma fé viva. Se nos falta a fé, não tem como dialogar com a Santa. Se nós não buscamos de verdade alimentar a nossa fé, não podemos dialogar com os nossos santos. Talvez nós não chegamos às sétimas moradas, talvez nós não chegamos ao 4º grau da oração. Isso nos impede de dialogar com eles? Não. Até porque nós não vamos à oração em função daquilo que vamos alcançar. Vamos e nos contentamos com aquilo que Deus nos dá. E o que é que nos faz contentarmos com aquilo que Deus nos dá? É a nossa fé. É a nossa fé. Porque nós não podemos exigir nada de Deus. Então este é o caminho. O que Deus faz em nós, nós sabemos, é invisível. Mas Deus faz grandes coisas e cada um de nós tem a sua experiência. Então nós vamos crescendo nessa experiência. E se Deus nos permite permanecer no 1º grau da oração para sempre, é ali que nós vamos permanecer e está tudo bem. Então a Santa vai nos ensinando. Este é o caminho. Essa submissão da nossa vontade à vontade de Deus. Que às vezes a gente é um pouco pretensioso, não é? E quando vem ao Carmelo, é claro que nós podemos aspirar coisas grandes e devemos, mas começar a impor certas condições diante de Deus, a exigir algo dele, não é o caminho. Então, vemos a nossa vocação para ser de verdade, não é?
Comunhão com a igreja supõe esta vida de fé, esta entrega generosa a Deus, este contentar com aquilo que Deus dá, este reconhecimento daquilo que Ele faz em nós, e Ele faz muito, Ele faz muito. Esse diálogo com os nossos santos, movidos pela fé, movidos pela fé. Sem falta fé não tem diálogo com os santos. Então este é o caminho, né? Depois, a nossa presença deve qualificar os ambientes que nós frequentamos. Nos vemos tantas vezes em ambientes hostis, como eu dizia, ambientes indiferentes, mas a nossa presença pode qualificar os ambientes que frequentamos. E diria mais, a nossa presença deve qualificar os novos ambientes. E quais são estes novos ambientes? As mídias, as culturas digitais, a ciência, a política, não é? Então, esta é a vocação do carmelita secular. Qualificar os ambientes pela sua simples presença. Qualificar os ambientes. E aí nós nos perguntamos se de verdade a nossa presença qualifica. Porque às vezes a nossa presença desqualifica. E aí está tudo perdido, né? Então a gente tem que ter cuidado. Se a presença está desqualificando, nós estamos traindo a nossa vocação. Então tem que ser essa presença que qualifica. Porque às vezes a gente vai para as mídias, às vezes a gente vai, né, inserir-nos nessas culturas digitais, e ali é tanta mentira, é tanta acusação. Que presença é essa? Então devemos guardar a comunhão com a igreja, qualificando os ambientes que frequentamos por nossa presença. Isso também supõe esta intimidade com Deus, esta amizade com Ele, né? Esta amizade com Ele. Então, o CDS é uma vocação leiga na igreja e para a igreja. Para a igreja. Não existe a CDS fora da igreja. Não existe. E também não existe o CDS se não é para a igreja. Então o CDS existe na igreja. O Carmelo existe na igreja. Não tem um Carmelo fora da igreja. Então nós existimos na igreja, como membros da igreja. Então a OCDS existe na igreja e só na igreja. E nós existimos para a igreja. Para a igreja. Prezar sempre pelo bem da igreja. Sempre. Por vocação, nós nos propomos viver um carisma no mundo, porque nós estamos no mundo, mas nós não somos mundanos, como eu dizia, não é? E nós vivemos este carisma guiados pelo testemunho da nossa Santa Maria Teresa de Jesus, do nosso Santo Padre João da Cruz e de tantos outros que nos precederam neste caminho, não é? E de tantos que caminham conosco agora. Isso é importante. Reconhecer pessoas que estão caminhando conosco agora e que nos inspiram a viver o carisma. Então isso é importante. Em nossas comunidades, será que nós reconhecemos pessoas que nos ajudam? Pessoas que nos inspiram a viver o nosso carisma, a crescer na experiência do carisma? É um cuidado que a gente tem que ter, porque às vezes a gente fica muito para fora, e ali aqueles que estão do lado parece que não nos tocam. Então é um cuidado que a gente tem que ter, não é? Então vivemos o carisma no mundo, guiados pelo testemunho
da Santa Madre Teresa, do Santo Padre João da Cruz, daqueles que nos precederam neste caminho, mas também daqueles que estão caminhando conosco agora, né? Daqueles que estão caminhando conosco agora. Isso é importante, isso é muito importante. A nossa vocação supõe esta comunhão com a igreja. Nós atuamos em estreita comunhão com a igreja e com a ordem. Não é em nome próprio, não é o que eu penso simplesmente, mas é conhecer o ensinamento da nossa igreja, o magistério, não contradizer a nossa igreja. E hoje nós vemos a comunhão tão ameaçada, não é? Tantas críticas, polarizações, radicalismos. E aí nós temos que ter este cuidado, saber que nós agimos em estreita comunhão com a igreja, atuamos em estreita comunhão com a igreja, e devemos sempre prezar por esta comunhão, não participar daquilo que ameaça a unidade. E muitas vezes nos vemos envolvidos em situações que de verdade ameaçam a unidade da igreja. Membros da OCDS que precisam ser advertidos, membros da OCDS que falam mal simplesmente do Papa, da igreja. Hoje menos, não é? O Papa Leão parece que diminuiu um pouco, mas nós devemos ter este cuidado. Devemos ter este cuidado, prezar sempre pela comunhão, sempre guardar a comunhão. E isso me fez lembrar a última carta que o padre Savério escreveu, né, para a ordem secular, dizendo exatamente disso, das críticas que nós dirigimos à igreja, até nos meios, nas mídias, né? E tantas manifestações, e tanto radicalismo, e tantas situações que nós queremos de alguma forma ostentar, mas isso não é tudo. Então certas coisas que nós queremos impor a todos, né? Talvez seja algo meu, simplesmente. E desse cuidado a gente tem que ter, para não romper a comunhão. Nós temos um jeito próprio de rezar, nós temos um jeito próprio de conviver, não é? Então nós não podemos simplesmente impor aquilo que eu penso, aquilo que eu gosto, e o que me contraria, eu reajo, e aí eu acuso, aí eu condeno. Isso nem é cristão, nem é cristão. Desse cuidado a gente tem que ter, não é? Nós temos um jeito próprio de conviver, de rezar, e devemos rezar sempre por isso. E saber onde vamos, e nos apresentando como carmelitas seculares, ali nos vemos em nome da igreja, é por ela, somos enviados pela igreja. Aquilo que fazemos, ainda como membros da OCDS, sempre como membros da OCDS, não é? É pela igreja, é por ela. Então, esta comunhão é estreita e nós não podemos rompê-la. É preciso preservar a comunhão sempre, né? Eu sei que vai aparecer aí no tema da missão, que é o Princesa que vai tratar, né? Mas eu vejo que nos reconhecendo membros da igreja, nós devemos participar ativamente na missão da igreja local e universal. Local e universal. Precisamos saber a direção da nossa igreja local. Tem uma orientação, tem um plano pastoral, e muitas vezes nós ignoramos tudo isso. E não é só os leigos não, às vezes até nós frades. Estamos numa diocese por 3 anos e depois mudamos. E os 3 anos que passamos numa diocese, não nos podemos, né? Não nos envolver, não participar da vida da diocese, né? Quem é pároco ainda tem as obrigações e vai. Então a gente tem que ter esse cuidado. Estou dizendo isso da nossa experiência como um exemplo, não é? Mas nós devemos ter esse cuidado também, porque nós estamos inseridos numa paróquia, nós estamos numa igreja,
diocesana, nós temos um pastor, e tudo isso tem um sentido muito particular para nós, carmelitas, porque nós somos igreja, e aquilo que é próprio da igreja, nós admitimos, né? Então isso a gente tem que ter sempre em conta, até mesmo quando nós organizamos nossos planos de formação, tudo isso, ver o que a igreja está nos pedindo. Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo um ano jubilar, o ano da esperança, a igreja é toda mobilizada, e nós nos vemos mobilizados também por essa proposta que é da igreja. Nossos planos estão contemplando, nós estamos procurando de verdade conhecer o que significa o ano jubilar, porque a insistência no tema da esperança é porque, digo isso porque muitas vezes nós somos indiferentes àquilo que a igreja está nos propondo, não é? Então esse cuidado a gente tem que ter esse cuidado de caminhar com a igreja, em plena comunhão com a igreja. Depois, nós somos chamados a testemunhar que a vida contemplativa e o serviço missionário não nos priva da vida secular. Digo isso particularmente para a OCDS. Devemos testemunhar que a vida contemplativa e o serviço missionário não nos priva da vida secular. A consciência do seu estado próprio, e ver que isso é uma riqueza, então é assumir a vida com seriedade, ter vida contemplativa, porque é próprio do nosso carisma, sim, ter este ardor missionário que moveu os nossos santos, sim, mas escondendo atrás disso para não assumir aquilo que é próprio da sua vida, não tem sentido. Então somos membros verdadeiros da igreja na condição de ordem secular, assumindo a nossa vida com seriedade, prezando por aquilo que é próprio da nossa vocação, a vida contemplativa, o espírito missionário, sim, mas sem abrir mão daquilo que é próprio da nossa vocação. Imaginemos um pai de família, uma mãe de família, que precisa atender urgente um filho, e vai se negar porque agora é o meu tempo de oração. Não tem muito sentido. É claro que a gente vai achar tempo para tudo, porque quem quer rezar acha tempo. Tem um povo agora acordando 4 horas da manhã na quaresma, então é um sacrifício que se impõe, mas encontra tempo para dizer, muitas vezes nós podemos não querer cumprir aquilo que é próprio. É claro que estou falando de uma situação extrema, de um pai que vai deixar de atender um filho, é claro que é uma situação extrema, não é? Mas para dizer, nós não podemos deixar de levar a sério a nossa vida, aquilo que é próprio da nossa vida, não é? Apelando para aquilo que é próprio do carisma. Aqui não pode haver contradição. É uma vida que se faz oração. Não pode haver contradição. É um serviço doméstico entendido como missão, é dar o melhor de si ali onde Deus te pede. Não pode haver contradição entre aquilo que é próprio do nosso carisma e a condição secular. Então nós, repito, devemos testemunhar que a vida contemplativa e o serviço missionário não nos priva da vida secular. Depois, a OCDS
é uma manifestação viva da multiplicidade das vocações da igreja. A OCDS é uma manifestação viva da multiplicidade das vocações na igreja. As vocações são múltiplas. A riqueza de Deus é imensurável. Os caminhos de Deus são muitos. E Deus leva a cada um pelo caminho que Ele quer. Pelo caminho que Ele quer. Né? Depois nós somos vocacionados a ser sal da terra e luz do mundo, vivendo a espiritualidade, o carisma, na família, no trabalho e em todas as atividades do nosso dia a dia. Em todas as nossas atividades, viver o carisma. O carisma não pode estar restrito a alguns momentos do nosso dia, mas em todas as atividades do nosso dia, nós podemos expressar o nosso carisma. Porque às vezes a gente pode entender dessa forma, não é? Eu vou tirar aquele tempinho para eu pesar, e ali sim eu estou vivendo o carisma. Mas não pode ser, nem para as monjas é assim, nem para os frades pode ser assim. O carisma se vive em tudo aquilo que empreendemos, dia a dia. Dia a dia. Depois, lembrar que somos uma presença que qualifica os ambientes, como eu dizia, não é? E por isso mesmo, nós somos presença de Cristo no mundo. Presença de Cristo no mundo. A nossa oração, o nosso serviço contribui para a santificação do mundo. E essa consciência nós devemos ter. Uma oração, um serviço que contribui para a santificação do mundo. Essa consciência nós devemos ter, não é? Eu sei que estou um pouco atrasado, não sei que tempo eu poderia, mas já pode ir encerrando. Quem que está reclamando? Podemos? Eu tinha separado alguns tópicos desta última carta que o Padre Savério tinha enviado, né, no final do sexênio dele, só para recordar, né, a nossa pertença à ordem e aquilo que deve de verdade fazer parte do nosso dia a dia, uma vez que nos vemos membros da igreja e queremos testemunhar isso, não é? Então, ele dizia que nós precisamos de uma maior e mais ativa colaboração da OCDS na missão da igreja, vivida em comunhão com os frades e com as monjas. Então, esta colaboração maior. E quando eu lia a carta, relia, na verdade, eu pensava, eu devo agradecer a Deus, porque nós estamos crescendo nessa direção. Na nossa província nós vemos isso. Existe esta colaboração, existe esta comunhão entre a OCDS, entre os frades e entre as monjas. Então, isto para mim é um testemunho e motivo de alegria. Ver que de alguma forma, não é aquilo que foi despertado 5, 6 anos atrás, hoje nós já vemos sinais, não é? De que nos tocou e que estamos cada vez mais empenhados em nos ajudar, em crescer na consciência da missão do Carmelo, na igreja e sobretudo na igreja no Brasil, e nos empenharmos juntos, não é cada um por si, não é cada um por si, não é? E depois ele dizia que segundo a vocação específica, cada um é chamado a promover a vida espiritual, que para nós é a amizade com o Senhor. Então a promoção da vida espiritual é dever de todos nós, porque esta é a nossa missão enquanto carmelitas, promoção da vida espiritual, né? Isto se traduz em obras para o bem do próximo. A promoção da vida espiritual se traduz em obras para o bem do próximo, para o bem do próximo. Cultivar uma interioridade
A nossa espiritualidade nos pede profundidade, sair da superficialidade que é tão própria do nosso tempo. Por isso eu dizia, o congresso não pode ser simplesmente mais um evento. Não pode ser. O congresso tem que trazer para nós profundidade, crescimento no carisma, profundidade. A superficialidade nos tira do serviço. Se nós ficamos na superficialidade, não estamos servindo a igreja como deveríamos. Então é preciso ter profundidade. Nós, carmelitas, precisamos ter profundidade, não é? Combater a tentação de ficar na superficialidade que é estéril, dizia o padre Savelli, não é? E manifestar ao mundo a vitalidade de nossas comunidades. Ele diz que esta é a missão primeira dos conselhos, mas é a missão de todos nós. Manifestar a vitalidade da nossa ordem, a vitalidade dos nossos grupos, das nossas comunidades, não é? Porque às vezes não atrai. Parece que não tem vida. Como é que vai atrair? Tem que ter vitalidade, não é? Os grupos têm que ter vida. Então, se não tem vida, não atrai mesmo. Precisa ter vitalidade. Então, manifestar a vitalidade das comunidades, cuidando da fraternidade, da formação e do testemunho missionário. Cuidar da nossa fraternidade, cuidar da nossa formação. Não tem profundidade sem formação. Não tem. Cuidar do nosso testemunho missionário. Então são situações muito próprias da nossa vida e que nós não podemos negligenciar, porque senão nós precisaremos admitir que não estamos empenhados em viver aquilo que a igreja pede e espera de nós. Falamos da vida de oração, falamos da nossa vida comunitária, falamos da nossa formação e falamos do nosso testemunho missionário. Então é isso que precisamos resgatar cada dia, prezar quando prepararmos as nossas reuniões, quando nos encontrarmos, pensar em tudo isso. Numa oração que nos faça crescer de verdade na amizade com Deus, na intimidade com Ele. Uma oração que nos faz abertos ao próximo, acolher, caminhar juntos. Uma formação que nos dá profundidade, marcou, que nos faz abraçar a nossa igreja, amá-la de verdade, guardar sempre a unidade. Então que Deus nos ajude. Creio que estes são os pontos, né, que queria de alguma forma tocar para ajudá-los a caminhar sempre como verdadeiros membros da igreja. Se nós negligenciamos aquilo que aqui falamos, né, e nos dizemos carmelitas seculares, talvez seja de boca para fora. É preciso observar tudo isso para nos apresentar na igreja como verdadeiros filhos e filhas da Santa Madre Teresa e do Santo Padre João da Cruz. Amém.